Boa noite. Bem-vindos ao programa Terra em Transe, uma iniciativa do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. O número de infectados e mortos pela Covid-19 no Brasil ultrapassou países como a China e a Itália. Esse número é 3 vezes maior do que a soma dos casos em toda a comunidade europeia, que já começa a afrouxar o isolamento social e coloca o Brasil em segundo lugar no ranking de países mais afetados pelo coronavírus. Estudos feitos pela USP e pela Universidade Federal de Pelotas estimam que a subnotificação é tão alta que o número real de casos de Covid-19 pode ser até 7 vezes maior que o número oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a entrada de estrangeiros com passagem pelo Brasil. Apesar dessa postura por parte do presidente dos Estados Unidos, Trump e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, têm abordagens parecidas para responder à crise sanitária. Tanto Trump quanto Bolsonaro apostam em compreender o isolamento social como uma ameaça à economia e à liberdade de ir e vir. Ambos falam em termos de não deixar que a cura seja pior do que a doença. Ao falar em cura, os dois presidentes se utilizam do linguajar médico para criticar o isolamento e pressionar por uma retomada das atividades econômicas. Bolsonaro, ao ser questionado sobre a quantidade de mortos, responde se referindo a fazer milagres. É comum aos dois governos não assumir uma postura de responsabilização com relação às mortes causadas pela Covid-19, como mostra esse trecho de Jair Bolsonaro. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A abordagem anti-isolamento não vem de forma unilateral por parte dos presidentes. Representantes dos dois governos reiteram a posição anti-isolamento, caso do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que aposta no discurso das liberdades individuais. Tenho o direito, ele falando dele mesmo, eu tenho o direito de sair andando aí, fim de semana eu vou sair andando. Eu estou são, não vou infeccionar ninguém, eu posso andar se eu quiser. É um direito dele ser infectado, porque ele não está infectando ninguém, então ele pode ser infectado, é um direito dele. Nos Estados Unidos, Trump encontra apoio para sua posição pró-reabertura no secretário de Saúde, Alex Azar. Em um texto para o Washington Post no dia 21 de maio, o secretário de Saúde afirma que é necessário equilibrar os riscos de saúde relacionados à Covid-19 com os riscos de saúde relacionados à crise econômica, reiterando a postura de Trump. Mas o que significa esse discurso de que o isolamento seria uma cura pior do que a doença? Para entender um pouco mais sobre esse discurso de uma posição entre a saúde e a economia como uma preocupação global, vamos conversar com os professores Rodrigo Amaral, Reginaldo Nasser e Deise Ventura. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Bárbara. Eu vou conduzir hoje, meu nome é Rodrigo Amaral, sou professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, e hoje eu vou conduzir a entrevista com a ilustre convidada professora Deise Ventura, contando com os valiosos comentários do professor Reginaldo Nasser, do curso de Relações Internacionais, a respeito desse tema. A professora Deise Ventura é professora titular de Ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde ela é chefe do Departamento de Saúde Ambiental e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade, professora do Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais IRI-USP, e presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE, 2019-2021. Seus temas atuais de pesquisa são ética e saúde global, permeabilidade entre as dimensões nacionais e internacionais da regulação, particularmente no campo da saúde global e da mobilidade humana internacional. Professora Deise, bem-vinda. Eu queria iniciar essa nossa entrevista de hoje perguntando de forma comparativa, entre o governo Bolsonaro e o governo Trump, pode-se dizer que há uma uniformização das ações dos estados em relação à pandemia? Quero dizer, quais são os fundamentos políticos do Trump e do Bolsonaro em termos de semelhanças e diferenças? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Reginaldo e todo o pessoal da PUC. É uma enorme satisfação estar aqui e é uma necessidade muito grande a gente discutir o máximo possível no espaço público o que está acontecendo no Brasil, que é uma verdadeira catástrofe que não somente vai custar muitas vidas, nós temos mortes que poderiam ser evitadas, como também vai custar muito caro para o Brasil em muitas gerações, inclusive no que se refere à sua inserção internacional e à percepção que se tem do Brasil no exterior.
tua pergunta é difícil de responder. Há uma constatação que é fácil de fazer. Trump e Bolsonaro se isolam em relação à grande maioria dos estados, né? Nós temos aí um consenso internacional e diante desse contexto, desse consenso, Trump e Bolsonaro destoam totalmente no sentido do reconhecimento da gravidade da pandemia, no sentido da necessidade da cooperação internacional para uma resposta e, evidentemente, no respeito à vida. Né? Essa falsa oposição entre economia e vida é também um item muito importante para a gente desmascarar. Isso, de fato, não é admissível num regime democrático, como, de fato, essa questão sequer foi aventada na maior parte dos países. É claro que todos os governos estão preocupados em minimizar os danos sobre a economia, isso não tem dúvida. Mas a recessão econômica é mundial, ela é inevitável, e não é exterminando dezenas de milhares de pessoas no Brasil que a gente vai evitar essa crise que vai nos atingir de qualquer maneira. Em relação ao Trump e ao Bolsonaro, eu acho que o que é mais importante a gente notar é que o Brasil não é um país comparável com os Estados Unidos. Uma loucura, um devaneio como mandar as pessoas tomarem desinfetante ou injetarem desinfetante, que é o que foi feito pelo presidente Donald Trump, já é grave nos Estados Unidos. E, de fato, pessoas tomaram desinfetantes e morreram em função dessa declaração do presidente. Agora, esse tipo de irresponsabilidade em um país como o Brasil faz um dano muito maior. Então, eu acho que a gente tem que refutar essas comparações entre os Estados Unidos e o Brasil. Também existe a questão da disputa eleitoral que está sendo vivida nesse momento nos Estados Unidos. No Brasil, o que nós temos no horizonte é uma eleição para os municípios, e mesmo que a gente estivesse vivendo uma eleição presidencial, é evidente que não se justificaria uma apropriação política de elementos como a cloroquina ou como próprias medidas quarentenárias para para incitar os movimentos extremistas, para criar falsas adversidades e desviar o foco da atenção para a resposta à pandemia. Mas isso, salvo uma ou outra exceção também no plano internacional, com dimensões diferentes, o Brasil tem se afirmado como um pária internacional e já percebido claramente como uma ameaça para os outros países da região e agora até dos Estados Unidos. Há, portanto, aí um fenômeno que eu acho que tem dimensões diferentes nos Estados Unidos e aqui, mas para concluir eu sintetizaria com a seguinte ideia. A preocupação eleitoral poderia ter levado o governo federal a uma outra estratégia, tanto que a gente vê em alguns países crescer a aprovação dos presidentes em função desse discurso que é necessário de união nacional diante da pandemia, quando se procura tomar iniciativas que protejam a vida das pessoas. A escolha que o governo federal fez no Brasil, ela poderia ter sido outra, e ela está vinculada a dar seguimento a um projeto de destruição das instituições brasileiras, entre elas, infelizmente, o Ministério da Saúde tem aparecido agora como mais um ataque ao patrimônio que o Brasil acumulou, patrimônio que a democracia brasileira acumulou, particularmente o Sistema Único de Saúde, e de manutenção da base extremista ativa. Essa foi uma escolha feita pelo governo federal que, no meu entendimento, constitui um crime contra a humanidade e que vai custar a vida de dezenas de milhares de pessoas. Ô, Deise, por outro lado, eu concordo com você que não dá para colocar nesse plano que você está dizendo os Estados Unidos e o Brasil, né? Até por conta da disparidade em todos os níveis, econômica, tecnológica, científica e tudo mais. Por outro lado, não só agora na pandemia, já há algum tempo, né, essa similaridade, ela se revela muito o que eu chamaria de uma certa base doutrinária, né, tanto entre os presidentes como aquilo que eles representam, né. Então, no início da exposição da Bárbara, ela colocou um pronunciamento do ministro Paulo Guedes que chama muita atenção, né? Ele fala que tem o direito de ser infectado, né? Então, de uma certa forma, isso que eu queria colocar para você, essa exaltação, né, do individualismo,
né? Então, eu tenho direito de andar, eu tenho direito de trabalhar, eu tenho direito de abrir o meu estabelecimento, eu tenho direito de falar o que eu quiser, eu tenho direito de prescrever cloroquina, quer dizer, uma base individualista muito forte. Por outro lado, né, de uma forma geral, França, Espanha, própria Itália, outros países de uma forma geral, embora também esteja dentro do campo do liberalismo, mas se pauta muito mais pelo coletivo, né? Pela ideia da saúde pública, no sentido forte do termo do que é público, né? Então, ou seja, queria conversar um pouco com você sobre isso, quer dizer, você que trabalha com o tema tanto da saúde como das relações internacionais e do direito, né? Esse choque entre essas duas perspectivas, né? O individualismo exacerbado e a ideia de coletividade. Não há nenhuma dúvida, Reginaldo, a esse respeito. Há uma exacerbação do individualismo, mas de uma forma irracional. A saúde pública é um campo que mostra os limites do individualismo de uma maneira muito clara. A grande parte dos países que lideraram as políticas de austeridade, que diziam para o mundo que era fundamental a austeridade fiscal e a redução dos investimentos públicos em proteção social, e inclusive no campo da saúde, hoje recuam e admitem que a falta desses investimentos públicos em saúde custou milhares de vidas e tornou alguns países que poderiam ter dado uma resposta melhor à pandemia, tornou esses países incapazes de dar essa resposta. No cenário internacional é muito interessante, os brasileiros em geral não sabem disso, nós somos, ou nós éramos em todo caso, uma referência internacional no campo da saúde, uma das maiores referências mundiais, pela existência do Sistema Único de Saúde, que é o sistema de maior potencial de alcance em matéria de população, mas também tem uma qualificação extraordinária de diversos dos seus setores. A gente fala muito das disfunções do SUS que decorrem do subfinanciamento, mas a gente sabe pouco sobre o quanto ele é bem sucedido em diversos programas que são copiados internacionalmente, estratégia de saúde da família, programa de resposta ao HIV/AIDS, a gente poderia passar o dia falando disso, controle do tabaco, enfim, uma série de programas, e o SUS é tudo isso, inclusive a vigilância. Então, a gente vê essa constatação hoje de que não dá para manter, a constatação no exterior, obviamente, as políticas de austeridade não podem ser mantidas, elas são uma ameaça à vida e à saúde das pessoas, e isso também transpareceu muito em países como a França, por exemplo, que quando anunciam medidas quarentenárias, quando anunciam medidas restritivas de direito, já anunciam a isenção do pagamento da eletricidade, a isenção do pagamento da conta da água, e outras tarifas públicas, entendendo essa indissociabilidade entre a adoção de medidas restritivas de direito e a proteção social que torna as pessoas capazes de atender essas recomendações de saúde. Há também a questão da propagação da doença. Não existe segurança para ninguém se nós não temos acesso universal à saúde. A cobertura universal de saúde já era uma meta definida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, e quando a gente participava de reuniões internacionais na área da saúde global, era incrível ver como muitos países sonhavam chegar onde nós chegamos, consagrando o direito à saúde, o acesso universal e gratuito à saúde da nossa Constituição, como nós garantimos. Claro que, no caso do Brasil, a pandemia encontra o sistema fragilizado, particularmente pela emenda que fixou um teto de gastos máximos em saúde, que implicou na perda de bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde, programas nos quais a gente foi referência internacionalmente enfraquecidos. Então, claro, o nosso maior trunfo estava fragilizado, mas bastava fazer uma injeção pontual de recursos e uma coordenação no plano federativo e a gente teria uma resposta extraordinária, porque nós tínhamos o mais difícil, aquilo que se constrói em 3 décadas, né? Os outros países estavam correndo atrás da máquina e é uma vergonha ver que outros países com muito menos estrutura do que nós, como é o caso da Argentina, estão saindo muito melhor pela capacidade política de fazer frente à crise. Mas o que eu quero dizer é, a saúde é justamente um espelho na frente dessas elites
que acham que pode haver segurança sem levar em conta a vida dos outros, que acham que o mundo se divide em dois tipos de vidas, as vidas que não valem nada e as vidas deles que valem alguma coisa, e isso explica essa visão curto-prazista, essa visão de destruição das instituições, de aparelhamento do Estado por movimentos extremistas. Tudo isso tem um horizonte muito curto, porque essas propostas só sabem destruir, elas não constroem nada. Então, aí vem o limite, esse tipo de fala pode ter um apelo de curto prazo, mas a médio e longo prazo o que a gente vê é que catástrofes como as que estão acontecendo no Brasil hoje, por incompetência do Estado e também por uma intenção programática de extermínio das populações vulneráveis, não serão boas para a economia brasileira. Ao contrário, a gente já tem aí avaliações muito sólidas do decréscimo dos investimentos estrangeiros no Brasil, as sequelas que vão ficar para a população brasileira nessa concepção de que o contágio deve ser generalizado. Há uma profunda ignorância e uma desconsideração de que essa doença deixa sequelas importantes, isso traz um custo muito alto também para o sistema de saúde, a perda de profissionais de saúde que a gente levou anos para formar, a perda de capacidade econômica das pessoas atingidas, inclusive dos óbitos. Então, tudo isso é uma visão completamente equivocada, inclusive do ponto de vista econômico. Daisy, eu queria acrescentar essa sua fala uma nova pergunta. Você falou a respeito de cooperação internacional, falou a respeito de casos particulares de governos e de formas de combater a Covid-19. Pensando nas relações internacionais e no alcance global da pandemia, né, que sugere a necessidade de abordagens internacionais para lidar com esse problema, sabemos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem particular importância nesse contexto, né? Eu queria que você especificasse um pouco mais quais têm sido as contribuições da OMS e outros possíveis agentes internacionais nesse sentido, né? Quero dizer, como tem sido a relação entre o multilateralismo e a atuação dos governos em âmbito nacional no combate à Covid-19? Olha, Rodrigo, a primeira informação que é importante a gente transmitir é a seguinte: existem dezenas de estados do mundo que dependem da OMS para ter uma resposta à Covid-19. Não estou dizendo nem uma resposta boa nem ruim. As condições de saúde no mundo são muito heterogêneas e, infelizmente, em função da forma como nós vivemos e essa aceitação de desigualdades terríveis entre os estados, há estados no mundo que dependem da cooperação internacional para ter uma resposta em saúde, e em alguns lugares ela vai ser uma resposta no plano humanitário, inclusive. Então, a OMS ela é fundamental para um número significativo de países que tem nela uma referência incontornável de expertise, de formação de quadros, também de oferecimento de meios materiais, de expertise técnica, também política, de organização das respostas. Então, ela é fundamental. Ela também é fundamental para coordenar os dados. Ela tem cumprido esse papel. As críticas que estão sendo feitas à OMS são muito injustas. Tem uma explicação muito fácil. Uma organização internacional é um bode expiatório maravilhoso. São estruturas complexas, difíceis de entender. É difícil para a população em geral entender que uma organização internacional é aquilo que os estados querem que ela seja, que uma organização internacional tem travas enormes ao seu funcionamento. Do jeito que Trump se refere à OMS, até parece que a OMS poderia invadir a China e ir lá coordenar a resposta em Wuhan, né? Que ela poderia ir lá pegar os dados, que ela poderia brigar com a China, dizer horrores. A OMS está sendo humilhada pelos Estados Unidos e o que ela pode responder é muito pouco. Por quê? Porque ela é uma organização internacional que depende dos estados, ela não tem essa autonomia. A OMS sequer tem poder de sanção dos estados que não cumprem o regulamento sanitário internacional, que é a norma de referência, que é muito boa, diga-se de passagem. Se os estados tivessem cumprido, a gente não estaria nessa situação que nós estamos hoje. Mas ela se viu na posição de bode expiatório, e a acusação mais grave que pesa hoje sobre a OMS é de que ela não deu alerta a tempo. É mentira. A OMS tem um primeiro boletim lá de 10 de janeiro, em que ela já faz recomendações sobre as viagens internacionais com base nos dados colhidos em Wuhan, na China. É claro que ela depende da China para a obtenção desses dados. Todos nós sabemos na comunidade científica que a gente precisa ter muito cuidado com os dados que vêm da China.
Então, dentro daquilo que a OMS tinha conhecimento do que estava acontecendo, ela já começou a divulgar no início de janeiro. No dia 23 de janeiro, ela avisa os estados, ela não declara a emergência, mas ela avisa: vocês terão que adotar mecanismos de testagem massiva, terão que adotar medidas quarentenárias, precisam já fazer planos de contingenciamento. Uma semana depois, ela declara a emergência internacional no dia 30 de janeiro. Tanto é assim que o Brasil declara emergência nacional no dia 3 de janeiro, ecoando a declaração que foi feita pela OMS no dia 30 de janeiro, e no dia 6 de fevereiro, a gente adota a lei de quarentena, a Lei 13.979, que visou o repatriamento dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China. E agora esse pessoal todo diz que a OMS não avisou? Passam os meses e se esquece, porque a confusão que se tenta criar é que a OMS declarou que havia uma pandemia no início de março. Mas a emergência foi declarada no dia 30 de janeiro. Declarar uma pandemia é simplesmente olhar o mapa mundi e ver que a doença se propagou. Isso, de fato, só aconteceu no início de março. Mas a OMS já estava avisando antes, e, para ser mais justa, faz 20 anos que a OMS avisa. Existem planos de contingência para doença infecto-contagiosa, inclusive doença respiratória. Nós temos mais de 40 planos internacionais já feitos, só que as pessoas não deram importância, não acreditaram que isso poderia de fato acontecer. Esse negacionismo é muito comum. Governos olhando só para questões imediatas não conseguem ver mais longe, não conseguem ultrapassar essa agenda imediatista. Né? Claro que a OMS tem seus defeitos, mas não são esses. Ela não está sendo criticada pelos seus defeitos, que de fato existem. Né? Ela está sendo criticada num jogo político que é pernicioso, e, como acontece também no plano interno, é sempre muito ruim retirar a confiança das autoridades sanitárias. A gente está sempre trabalhando contra o povo, contra a saúde, quando a gente desacredita as autoridades sanitárias injustamente. Agora, a OMS ela tem um problema grave para todos esses espalhadores de notícias falsas, para fanáticos de toda a ordem. Ela tem um problema grave, que é trabalhar com evidências científicas. Né? E as evidências científicas, às vezes, elas causam incômodo político. Então, quando a OMS diz, olha, em determinados lugares tem que ter medida quarentenária, não é um país, nunca vai ser um país inteiro, vai ser a depender do local, olhando o número de casos, a forma de propagação, a capacidade do sistema de saúde. Quando ela fala em critérios objetivos, isso pode causar ruído político, e líderes irresponsáveis preferem matar o mensageiro do que compreender a mensagem. Né? Então, acho que aqui a gente tem um risco importante em relação à Organização Mundial de Saúde. Sempre que a gente puder, a gente tem que resgatar a importância de ter no plano internacional uma organização que elabora padrões baseados em evidências científicas, que claro, causam estresse em países que, por exemplo, combatem os direitos sexuais e reprodutivos, não gostam de ver os dados relativos a direitos sexuais e reprodutivos. Há muitos países que não gostam de ver os seus próprios números de doenças endêmicas. Isso contraria lideranças irresponsáveis, mas é preciso que seja dito, e é fundamental que essa organização internacional seja valorizada e preservada nesse momento. David, nós estamos chegando, infelizmente, ao final da entrevista. Seria um prazer ouvi-la muito mais aqui, mas antes da gente terminar, eu queria que, se possível, você desse uma palavrinha, de forma bem sintética, mas que seria fundamental, que você compartilhou um artigo sobre a Argentina, né? O sucesso da Argentina. Então, se você pudesse, em poucas palavras, dizer um pouco sobre isso, eu acho que é fundamental para o Brasil. Obrigada, Reginaldo, por me dar essa oportunidade. Eu estudo há muitos anos as emergências internacionais e estou encantada com a resposta da Argentina à pandemia, que consiste no seguinte: política. Política que merece esse nome, a grande política. A Argentina não tem um sistema de saúde como o Brasil tem, a Argentina não tem recursos financeiros para testagem massiva, como fez a Coreia, como fizeram tantos outros países. A Argentina não tem, de fato, meios comparáveis, nem condições de implementar medidas muito duras, como, por exemplo, permite o regime político chinês. Então, sem alternativas disponíveis, o que ela fez? Construiu um grande consenso político. As medidas quarentenárias, já lá em março, foram anunciadas por um prefeito de Buenos Aires, que é macrista, por
um presidente da República que é peronista, Alberto Fernandes, por um governador de província que é independente. Essas autoridades têm anunciado as medidas juntas, elas sabem do ônus enorme político que essas medidas acarretam, elas encararam juntas esse desafio, não querendo ter na sua conta milhares de mortes que poderiam ser evitadas. Está dando certo. A Argentina é um país de mais de 40 milhões de habitantes que está com um número de óbitos muito baixo, um sucesso se a gente comparar com a ampla maioria dos países da região e de outras regiões também, e isso ocorreu em um país que está ainda numa crise política muito profunda e com uma polarização muito forte também entre diferentes forças políticas. As forças políticas argentinas foram capazes de superar isso, chegar a um consenso e estão levando adiante uma resposta da qual o povo argentino pode se orgulhar. Infelizmente, nós estamos longe de dizer o mesmo, isso sequer está no nosso horizonte, justamente por essa falta de capacidade política que nós estamos constatando no nosso país. Provavelmente proposital, mas é muito importante, é sempre muito bom dizer que a nossa história pode ser diferente, poderia ter sido diferente, e já há dezenas de milhares de pessoas que não precisavam ter contraído essa doença, e outros milhares que não precisariam ter morrido, morreram e estão sofrendo por incompetência do governo federal brasileiro. Excelente, Deise. Muito obrigado. Eu acho que eu só tenho a agradecer aí imensamente pela sua participação, pela sua contribuição, nesse momento mais que necessário da gente debater, conversar sobre esse assunto de forma especializada, né? Agora eu vou passar a palavra para a Isadora, mestranda no mestrado profissional de governança global e formulação de políticas internacionais da PUC São Paulo, que nesse último bloco do programa vai indicar algumas referências e iniciativas muito interessantes para o combate da Covid-19. Isadora, eu acho que o seu áudio tá sem funcionar, por gentileza. Agora foi? Agora sim. Obrigado. Bom, gente, as recomendações e indicações vão estar no link, né, do YouTube e do Facebook. Vocês podem pegar os links lá no YouTube e no Facebook. Pegando o gancho da Deise, a primeira recomendação é um artigo chamado Argentino Vírus e o Presidente, do José Natanson, da Nueva Sociedad, que se aprofunda no assunto que a Deise estava comentando na última resposta, da boa resposta que a Argentina deu em termos de políticas públicas ao combate do Covid. A segunda recomendação são uma série de boletins feitos pela Rede Políticas Públicas e Sociedade, são uma série de estudos técnicos feitos por essa rede, que vem produzindo evidências com vistas a melhorar as respostas de políticas públicas no âmbito nacional, estadual e municipal ao Covid. No último boletim, 2 pesquisadores do IPEA concluíram que assusta o quanto o Brasil vem investindo pouco em pesquisa e inovação no combate ao Covid. Segundo o boletim, teve apenas 2 editais no valor de 60 milhões de reais que são previstos para os resultados saírem em junho, ou seja, até agora o Brasil ainda não vem fazendo pesquisa por parte do poder público contra o Covid-19. Se a gente for fazer uma comparação aqui com os Estados Unidos, o boletim também fala isso, lá para pesquisas exclusivamente para o combate ao Covid, teve já mais de 60 bilhões de reais de aportes para pesquisa em inovação. Então, é uma situação bastante preocupante, porque nesse cenário a capacidade de produção de conhecimento, de insumos médicos nacionais brasileiras ficam reduzidas e a gente acaba ficando à mercê aí de uma seara internacional. A terceira indicação é uma ferramenta muito interessante produzida pelo Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT, que chama Agenda de Emergência. Eles fizeram uma espécie de ferramenta de monitoramento onde você pode ver os atos e comportamentos por parte do poder público que ferem a democracia. E lá você consegue fazer essa sistematização e monitoramento por diferentes filtros. Então, tipos de poder, tipos de medidas excepcionais, esferas do ato, executivo, legislativo, judiciário, nível do ato, federal, estadual, municipal.
enfim, nesse momento de escalada aí do autoritarismo e do bolsonarismo, é uma ferramenta muito útil e urgente. E a quarta indicação, rapidamente, a gente queria indicar uma outra live, na verdade, que vai ser produzida pelo Núcleo de Práticas Clínico-Educacionais, junto à Infância e à Juventude, também da PUC São Paulo, com integrantes da Rede Brasilândia Solidária, que é uma rede horizontal formada por organizações, coletivos e lideranças comunitárias que tem se articulado no território da Brasilândia para minimizar os efeitos do Covid. A gente, enfim, gostaria de divulgar para fortalecer e para que as pessoas conheçam essa rede e outras redes locais. Então, procurem no Instagram, nas redes da APG PUC-SP, Associação de Pós-Graduandos da PUC, que você vai encontrar informações sobre essa live que vai acontecer no dia 1º de junho, às 10 da manhã. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. E na semana que vem, no mesmo horário e no mesmo dia, quarta-feira, às 6h30, o Terra em Trânsito está aí de novo para debater informação, desinformação e fake news. Obrigada, boa noite.